Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa classificação da despesa pública. E hoje a gente vai falar da classificação programática, que tem uma alta incidência na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona a nossa estrutura programática? A gente tem três elementos. O primeiro elemento é o programa e ele tem 4 dígitos. O segundo elemento é a ação e ela também tem 4 dígitos. E por último, a gente tem um subtítulo e ele também tem 4 dígitos. Então aqui a gente tem 12 dígitos, né, que compõem a nossa estrutura programática. E como é que funciona o nosso programa de trabalho? Lembra que eu falei lá no início da nossa aula que o programa de trabalho é o endereço da nossa despesa pública. E para a gente mostrar um pouco como é que funciona essa integração entre as várias classificações da despesa pública, a gente colocou aqui a interligação entre a classificação funcional e também a nossa classificação programática. Então a gente observou aqui que em uma despesa pública a gente começou com a função e com a subfunção. A gente observou, né? A função ela tem 2 dígitos e a subfunção ela tem 3 dígitos. E depois como é que a gente integrou isso com a classificação programática? A gente continuou com os 4 dígitos, né, de cada uma dos elementos da nossa estrutura programática. Então com isso a gente forma a nossa estrutura programática e também o nosso programa de trabalho. E aqui então, pessoal, a gente vai entrar em cada um desses elementos, tanto no programa, quanto também na ação e também no subtítulo. E vamos iniciar então falando do que é um programa. Pessoal, o programa aqui ele é estabelecido no nosso plano plurianual. E os programas, pessoal, eles são compostos tanto por ações orçamentárias quanto também por ações não orçamentárias. Então aqui a gente tem as ações orçamentárias, são aquelas que efetivamente fazem parte do nosso orçamento público. E as não orçamentárias são aquelas que não fazem parte do orçamento do Estado. Então, por exemplo, para você desenvolver, por exemplo, uma questão na área vinculada à assistência social, você pode ter tanto ações vinculadas diretamente ao Estado, né, como por exemplo o Bolsa Família, alguns outros auxílio gás, né, auxílio moradia. Enfim, você tem todas essas ações orçamentárias, quanto também as não orçamentárias, que é muitas vezes a questão de, por exemplo, você colocar um conselho comunitário de assistência social em cada um dos estados, né, dos municípios. Você também tem ali uma participação da sociedade mais ativa. Então, isso tudo são instrumentos para você colocar essa política pública para funcionar. Então, aqui, pessoal, quando eu faço um programa que a gente vai colocar mais à frente, como é que eles funcionam, a gente então tem tanto do ponto de vista orçamentário, quanto também não orçamentário, para fazer então essas políticas públicas efetivamente serem mais realistas, né, e conseguirem mudar uma realidade social. E também a gente tem que um programa é voltado à solução de um problema ou atendimento de uma necessidade social. Então, na hora que o Estado vai montar um programa, ele tem que observar quais são os principais desafios, quais são os principais problemas que eu estou tendo na sociedade. Então, a gente observa o quê? O programa é voltado para a solução de um problema. Então, aqui é um sentido inverso. Primeiro, a gente identifica um problema e, com base nesse problema, a gente faz o quê? Um programa para adequar e para combater esse tipo de problema. Em relação, por exemplo, ao analfabetismo do brasileiro. Então, a gente tem que observar o quê? Olha, tem um alto índice de pessoas que não estão escolarizadas. Então, vamos montar um programa para melhorar essa alfabetização, colocando, por exemplo, em sociedades rurais, você vai em áreas ali menos habitadas, onde é que o Estado não consegue chegar. Então, você faz um panorama, você identifica um problema e, com isso, você faz então a sua política pública com base nesse programa. Então, praticamente, quando a gente identifica um problema, a gente entende o quê? A gente faz um atendimento de uma necessidade social. Então, pessoal, a partir de agora, sempre quando a questão de prova estiver falando solução de um problema ou atendimento de uma necessidade social, sempre a gente vai estar falando o quê? De um programa. E então, os objetivos dos programas são mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. E aqui, pessoal, o programa ele é principalmente um elo entre o nosso plano plurianual e a nossa lei orçamentária anual por meio dessa estrutura programática. Então, a gente tem que todos esses programas são estabelecidos lá no PPA, eles também são avaliados por meio desses indicadores no plano plurianual. A gente vai colocar aqui um exemplo, vai ficar um pouco mais fácil você entender como é que funciona essa integração entre o PPA e também a nossa lei orçamentária anual. Por exemplo, aqui, a gente tem um programa temático no Distrito Federal chamado EducaDF. E aí você fala, olha, então tem um programa chamado EducaDF. E a gente observou o quê? Que sempre o nosso programa vai ser o quê? Ele vai enfrentar um problema existente na nossa sociedade. E aqui o que o Distrito Federal observou para ele fazer esse programa EducaDF? Ele falou que existe uma incompatibilidade da idade e série, também existe um problema de evasão escolar,
abandono da escola e também um baixo índice de aprendizado. Então ele observou tudo relacionado a essas questões educacionais. Então ele identificou os problemas e ele falou, então agora vamos montar o programa no intuito de quê? Diminuir e combater esse tipo de problema que a gente identificou. Então aqui ele colocou quais são os nossos resultados esperados. Então ele colocou aqui uma série de resultados esperados, melhorar o desempenho escolar, eu vou colocar mais acesso às tecnologias digitais, vou fortalecer o monitoramento e a avaliação da educação, mais escolas, modernização do parque tecnológico. Ou seja, ele fez uma avaliação de como é que eu posso melhorar esse problema já identificado. Então, e com base nisso, ele fez tanto as nossas ações orçamentárias, quanto também as ações extra-orçamentárias, não orçamentárias, que não integram o nosso orçamento público. E aqui, por exemplo, como exemplo de ações orçamentárias, ele colocou 3 tipos de ações aqui dentro do Distrito Federal. Lembrando que a gente falou da estrutura programática composta pelo quê? Programa 4 dígitos, ações e depois subtítulos. Então aqui, pessoal, dentro do programa, ele já colocou. Então a gente tem um programa único, né, que seria esses 4 dígitos, e aqui dentro desse programa tem uma série de ações que você vai desenvolver e você vai alcançar esse programa. Então aqui ele colocou essas ações, né, você não precisa decorar esses números aqui, eu só coloquei um exemplo para ficar mais claro de você entender como é que funciona um programa orçamentário. Por exemplo, uma ação vinculada à implantação do sistema de monitoramento e segurança escolar, manutenção de atividades da educação física, outros relacionados também à manutenção da educação infantil e mais uma série de outras ações orçamentárias. Aqui eu só coloquei alguns exemplos. E além disso, pessoal, a gente tem dentro desse programa uma série de indicadores. Então, como é que eu vou saber se efetivamente esse meu programa está dando certo ou está dando errado? Eu coloco, então, uma série de indicadores para verificar, então, se está surtindo efeito, né, durante o meu período do PPA. Então, por exemplo, eu posso fazer essa avaliação, por exemplo, mensalmente, semestralmente, anualmente, vai depender do tipo de indicador que eu estou utilizando para avaliar esse programa. Então, aqui ele colocou o seguinte, olha, vai ter um indicador que é chamado do IDEB, né? Que o IDEB ele faz, né, principalmente ali o governo federal, junto com o MEC, né, e outras instituições, eles fazem as avaliações, ver como é que está o desenvolvimento da educação básica. Então, o que acontece aqui? Então, com base nessa avaliação que é feita até por um órgão externo, né, não é feito pelo Distrito Federal, então você faz, olha, hoje a gente tem uma meta, por exemplo, o índice de referência 5.9, e a gente vai colocar algumas metas, por exemplo, vai chegar em 6 em 2024 e já em 2026 a gente vai ter uma meta de 6.2. Então, com base nisso, quando eu faço meu PPA, eu faço esse meu programa de uma forma estruturada para alcançar nesses meus objetivos, eu já tenho que colocar indicadores para saber se eu estou indo no caminho certo. Então, é isso que é um programa. Com base nos problemas que você tem na sociedade, você faz toda uma formulação de uma política pública para você identificar esses problemas e atacar esses problemas e melhorar a prestação do serviço público. E agora, então, vamos ver como é que as bancas cobram esse PROBA. A estrutura programática do orçamento reflete-se na estruturação da despesa em programas compostos por ações voltadas à solução de um problema ou atendimento de uma necessidade social. E aí, pessoal, 8 está certo ou está errado? Está certo, não é exatamente esse o conceito do nosso programa. Informação ao cidadão sobre o que se pretende alcançar com a implementação de uma política pública se refere à classificação programática. E aí, pessoal, 8 está certo ou está errado? Mais uma vez está certo, né? Exatamente esse o conceito que a gente tem de classificação programática. A classificação programática é composta por 3 níveis, sendo cada nível composto por 4 dígitos. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? Então, a gente tem, lembrando, quais são os 3 níveis que a gente tem na classificação programática? A gente tem o programa, 4 dígitos, a gente tem a ação, 4 dígitos também, a gente tem o subtítulo, 4 dígitos também. Lembrando que a gente está falando aqui somente do programa, e a ação e o subtítulo a gente vai falar mais adiante. Os programas devem ter seus objetivos mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Tá certinho, né, pessoal? Lembrando que tanto o programa quanto também a avaliação desse programa, onde é que ele está instituído? No nosso plano plurianual. Continuando, a lei orçamentária anual expressa sua integração com o plano plurianual por meio dos programas. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Tá certinho, né? Exatamente. A lei orçamentária anual, como é que ela é integrada com o PPA? Por meio dos programas. Os programas do PPA representam um conjunto coordenado de ações governamentais que, financiadas por recursos orçamentários e não orçamentários, visam a concretização do seu objetivo. O item está certo ou está errado? Está certinho, né? Exatamente. Então, lembrando, pessoal, o programa, a gente falou rapidamente, mas ele é tanto composto por ação orçamentária, né, de recursos orçamentários,
quanto também não orçamentários. Tem uma série de ações, pessoal, que você não precisa de orçamento para efetivar, que é o caso, por exemplo, você institui conselhos comunitários, e daí não tem um gasto direto ali no Estado. Vai ser apenas a sociedade, né, que vai se organizar e vai lhe dar uma diretriz e informações para o Estado atuar. Então a gente tem tanto do ponto de vista ações orçamentárias quanto também não orçamentárias para a gente desenvolver o nosso programa no nosso orçamento público. Para conhecer de forma mais detalhada os programas do Poder Executivo, deve-se recorrer à Lei Orçamentária Anual. E aí, pessoal, o item está errado, né? Se eu quiser conhecer tudo relacionado a programa, onde é que eu tenho que ir? No nosso plano plurianual. E não na Lei Orçamentária Anual e muito menos na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, com isso, pessoal, a gente fechou o nosso programa e agora a gente vai no segundo elemento que se chama da ação orçamentária, que também é composto de 4 dígitos. E aqui, então, pessoal, a ação ela serve para o quê? Atender ao objetivo de um programa. Então, a gente teve um programa que foi feito para solucionar um problema da sociedade e como é que eu vou solucionar esse problema? Por meio de várias ações do Estado. Então, aqui você verifica o quê? Que a ação ela tem o objetivo de quê? De atender esses programas. E aqui, pessoal, isso daqui também cai muito em prova. Existem 3 tipos de ação. A gente tem projeto, atividade e operação especial. Então aqui, pessoal, vamos lá. O programa, 4 dígitos, e já a ação, que também tem 4 dígitos, dentro dessa ação, você pode ter um desses 3 tipos aqui de ação. Projeto, atividade, operação especial. Então, se for um número ímpar, se começar aqui do orçamento federal, que é o que praticamente cai muito em concurso público, é o que mais cai, então a gente observa, se for começar com código ímpar, 1, 3, 5 ou 7, a gente vai estar falando de um projeto. Se for 2, 4, 6 ou 8, ou seja, se for um número par, a gente está falando de uma atividade. E se começar com 0, é uma operação especial. Então, aqui que você tem que saber, se for um número ímpar, é um projeto. Se for um número par, é uma atividade. E se for um número 0, é o quê? É uma operação especial. A gente vai entrar no conceito de que trata de cada um, projeto, atividade e operação especial. Mas aqui, então, eu coloquei mais para você ter uma ideia inicial para a gente já começar a resolver algumas questões que já solicitam esse tipo de codificação. Então, vamos lá, pessoal. Os tipos de ações dividem-se em projeto, atividade e operações especiais. E são determinados pelo primeiro dos dígitos utilizados na identificação da ação. E o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? Exatamente. Então, a gente tem projeto, atividade e operação especial. Lembrando que para ser um projeto é o quê? Número ímpar, né? Começa com 1, 3, 5 ou 7. Se for uma atividade, é o número par, começa com 2, 4, 6 ou 8. E se for uma operação especial, começa o quê? Com 0. Então, por isso que sempre o primeiro dígito é que determina qual tipo de ação ele é. A classificação da ação orçamentária iniciada com o dígito 1 significa que a ação orçamentária se refere a um projeto. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? Exatamente esse o conceito. E agora, então, pessoal, a gente vai entrar nos tipos da nossa ação orçamentária, né? Então, a ação orçamentária, composta por 4 dígitos, né, que a gente viu, que é depois do programa, ele pode ser projeto, atividade ou operação especial. E a gente agora vai começar falando do projeto. O que significa o projeto, pessoal? Ele serve para atender o objetivo de um programa. Então, a gente teve um problema, né, identificado no programa, e a gente vai utilizar o projeto para tentar solucionar e atender esse objetivo do programa. E aqui a gente tem que é um conjunto de operações limitadas no tempo e também que ele resulta em um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Pessoal, aqui o principal tipo, né, o principal exemplo que a gente tem de projeto se refere às construções e também aos investimentos públicos. Então, por exemplo, quando eu vou construir uma escola, um hospital, quando eu vou construir um porto, um aeroporto, o que acontece? A gente vê que é uma obra limitada no tempo. Então, por exemplo, eu vou falar, olha, eu vou construir uma escola em 3 anos. Eu vou construir um porto em 10 anos. Então, com isso a gente tem o quê? Uma operação limitada no tempo. E também, com essa minha nova construção da escola, o que eu vou estar fazendo? Eu estou expandindo a minha atuação governamental e também aperfeiçoando essa minha ação governamental. Então, isso que é o nosso projeto, né? Ele é limitado no tempo e também o outro objetivo dele, ele expande uma atuação governamental. Já a atividade, pessoal, o que acontece? Ela vai começar com o número par, ela também vai atender um objetivo de um programa, então, ou seja, a ação também, a atividade, junto com o nosso projeto, ele vai atender o objetivo do programa. Eu tenho um problema e eu vou tentar resolver esse problema, tanto por meio de um projeto, quanto também por meio de uma atividade. No entanto, pessoal, a atividade, ela é um conjunto de operações que acontece de modo contínuo e permanente.
e resulta em um produto que concorre para a manutenção da ação do governo. Então aqui, pessoal, diferente que a gente tem do projeto, aqui são mais aqueles programas de duração continuada do governo, contínuo e permanente. Então é, por exemplo, pagamento de servidores, o pagamento de fornecedores. Então é aquilo que nunca acaba. Você sempre utiliza isso para o quê? Para manter as atividades do governo. E agora então vamos ver algumas questões. Projetos são utilizados para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? Exatamente esse conceito de projeto. A atividade é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Aí, pessoal, está certo ou está errado? Está errado, né? Na verdade, quando a gente trata de expansão, o aperfeiçoamento, lembra? Isso daqui é um projeto e não é uma atividade. Quando a gente está falando de atividade, é manutenção da ação do governo. O projeto é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Quando a gente fala de manutenção da ação do governo, é o quê? É uma atividade, não é um projeto. E agora, por último, a gente vai falar da operação especial. Então aqui, pessoal, quando a gente está falando de operação especial, elas não contribuem para a expansão ou aperfeiçoamento. O que era isso, pessoal? Isso daqui era o conceito de projeto, né? A gente tinha do projeto. E elas não atribuem, não se contribuem para a manutenção. Isso daqui era o quê? Uma atividade. Então, ficou aqui um garrancho, mas deu para entender, né, pessoal? Então vamos lá, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho, então, um projeto, ele serve o quê? Para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, ele resolve um problema que a gente tem no Estado. A atividade também, ela resolve um problema por meio das manutenções, né, do governo, e já a operação especial, ela é totalmente neutra. Ela não faz nada, ela não ajuda, não contribui em nada para a gente ter essas evoluções na nossa sociedade. Por quê, pessoal? Porque aqui, depois a gente vai ver uns exemplos, elas não têm, é quando, por exemplo, você paga um aposentado. O aposentado, ele já teve um período ali na atividade, mas agora é um gasto que ele não está tendo que um retorno para a sociedade. Você é uma consequência de um serviço que ele já prestou, mas naquele momento ali, utilizando especificamente aquele momento, não tem nenhum tipo de contraprestação para a sociedade. A mesma coisa como, por exemplo, você paga uma dívida pública. Quando eu pago, por exemplo, um juro de uma dívida pública, é apenas uma remuneração de um capital, um aluguel. Então aqui, o mero pagamento da dívida, ela não traz nenhum tipo de retorno para a sociedade. Então isso que a gente observa como, por exemplo, uma operação especial. Então, por isso, não resulta em quem? Um produto, e não gera contraprestação direta sob forma de bens ou serviços. E agora, então, vamos para alguns exercícios. As operações especiais compreendem despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. E aí o item está certinho, né, pessoal? Esse é o conceito de operações especiais. Então, com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa classificação programática e agora, na próxima aula, a gente vai falar de fonte de recursos.